Antes de você começar a palestra, eu queria ler um texto que ao mesmo tempo seria o preparo da nossa reunião. E eu não me perguntei o tema da palestra, mas eu achei um texto muito conveniente hoje para os momentos que estamos vivendo. Este texto é uma homilia do Padre Francisco, do Papa Francisco. Tem uma introduçãozinha de um conhecido meu, e depois vem: na guerra, os abastados e poderosos mandam ao teatro da morte a população menos abastada, e que por muitas vezes sequer sabe por que deve matar, ou por que pode morrer. Corretíssimas as palavras do Papa Francisco, que transcrevo abaixo. Mais de um mês se passou desde o início da invasão da Ucrânia, desde o início desta guerra cruel e insensata, que, como qualquer outra guerra, representa uma derrota para todos nós. É preciso repudiar a guerra, um lugar de morte onde pais e mães sepultam seus filhos, onde homens matam seus irmãos sem sequer tê-los visto, onde os poderosos decidem e os pobres morrem, afirmou o pontífice argentino. Em seguida, o franciscano ressaltou que a guerra não só destrói o presente, mas também o futuro de uma sociedade. Li que desde o início da agressão contra a Ucrânia, 1 a cada 2 crianças foi deslocada do país. Isto significa destruir o futuro, causando traumas dramáticos nas crianças. Esta é a brutalidade da guerra, um ato bárbaro e sacrílego. A guerra não pode ser algo inevitável. Não devemos nos acostumar com a guerra. Pelo contrário, devemos converter a indignação de hoje no compromisso de amanhã. Porque se sairmos dessa história como antes, todos seremos culpados de alguma forma. Diante do perigo da autodestruição, que a humanidade entenda que chegou a hora de abolir a guerra, de apagá-la da história humana, antes que ela apague o homem da história. Então, essa é uma homilia, um texto de uma homilia de um grande missionário de Jesus, que eu considero o Papa Francisco. Então, meu irmão, muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Eu trago como tema para meditarmos um pouco Jesus, o Mestre do Amor, que cai como uma luva na leitura que Clélia acabou de fazer aqui, né? Porque hoje nós estamos vivendo um ambiente muito conturbado, não é verdade? Lutas para todo lado, esta guerra, né? Que já pela manhã, ao ligarmos os noticiários, somos surpreendidos. Problemas dos mais diversos no nosso país. E muitos de nós já iniciam o seu dia com uma grande carga vibratória tensa, muitos negativo, com ansiedades, com medos e com receios, com ressentimentos que tentam permanecer escondidos na nossa alma e com frequência nestes momentos eles reaparecem, testando assim a nossa fé. E talvez alguém pudesse se perguntar, mas eu vou hoje à casa espírita, receber o passe, né? A água magnetizada, e vou ouvir uma palestra falando sobre um tema tão simplório como o amor. Será que não teria um tema mais de profundidade filosófica, maior? E aí nós paramos e pensamos na nossa trajetória, cada um de nós aqui hoje. Como estamos ainda na nossa caminhada evolutiva, lutando para aprendermos a amar, não é verdade? Na prática do dia a dia, nos nossos desafios, na nossa consciência, nas nossas interações sociais, nós ainda não aprendemos a totalidade do que o Mestre Jesus buscou compartilhar conosco, e por isso se justifica durante a nossa presente reencarnação falarmos sempre, pararmos um pouquinho para repensarmos o nosso posicionamento diante da única lei que
no amor do Criador, tudo converge, que é a lei do amor. Quando olhamos o universo criado, quando olhamos a evolução de todos os itens que compõem o planeta, desde o mineral vegetal até o reino humano, quando olhamos os planetas e o ecossistema, temos lá no fundo do nosso sentimento a convicção de que isso tudo é uma obra de um amor pleno. Quando começamos a caminhada com o Evangelho e nos deixamos inundar pela luz do Cristo, passamos igualmente a perceber que a proposta da divindade para o que é verdadeiramente amar torna-se o nosso grande desafio reencarnatório, cada um de nós ao nosso tempo, ao nosso nível, de acordo com a nossa intelectualidade e espiritualidade, não importa, chegaremos um dia nesse nível pleno, máximo, da maior das vibrações e das sintonias, que é a lei do amor. E quando eu digo aqui na apresentação Jesus como mestre do amor, nós então pensamos, o que é ser mestre? Qual a definição dentre tantas que a gente encontra para a palavra mestre, o conceito de mestre? E dentre tantas que quando pesquisamos encontramos, nós entendemos mestre como a pessoa que é dotada de excepcional saber, um saber transcendente, competência, talento em qualquer ciência ou arte, ou o indivíduo, a pessoa que ensina. Por que é importante essa definição? Porque no mundo cristão, na cristandade de uma forma geral, o conceito de Jesus, ele possui uma variação. Muitas pessoas o têm como filho de Deus, como um ser iluminado. Alguns tantos pensam que ele é o próprio Deus. Porém, o que realmente Jesus é e significa para mim e para você? Quando compreendemos Jesus como mestre, isso traz uma convicção acompanhada de um alívio, no sentido de entendermos que a filosofia do Cristo, as ideias que o Evangelho propaga e a proposta, por exemplo, da Casa Espírita, nos traz confiança, confiabilidade. Então não é mais uma proposta religiosa da cristandade, não. É uma filosofia cristã que nos impulsiona a uma mudança. E a pessoa-chave de todo este conceito é Jesus, e porque podemos confiar no ensinamento e na iluminação espiritual via Jesus? Porque sabemos que ele foi mestre. Um ser que passou, como nós, por todas as fases reencarnatórias, que possui em si a expansão plena de toda potencialidade possível mediunicamente falando. Um ser que aceita uma missão de vir ao planeta Terra, nos iluminar, apresentar uma proposta de um novo caminho transcendente de mudança e de reconstrução do ser, só poderia ser o mestre, né? A gente sabe que nós começamos a nossa caminhada escolar, né? Eu, por exemplo, sou do antigo primeiro grau, nem é mais assim, né? Ensino fundamental. Acho que eu nem sei mais qual a minha... Você era do científico. Colégio. Você era do científico, né? Admissão. Admissão. Mas eu não sou dessa época, não. Sou um pouquinho depois. E aí começamos no Jardim da Infância. Na minha época chamava-se Jardim da Infância. Mas eu comecei direto na alfabetização, tá? E aí você começa a estudar, se preparar. Você conclui o ensino médio, encara o ensino fundamental, encara o atual ensino médio, na minha época, segundo grau. E muitos optam por uma profissão e vai aos bancos de uma faculdade. Dedica-se, forma-se, e outros tantos ainda prosseguem com a sua pós-graduação, né? Dentro dessa pós-graduação, alguns escolhem, por exemplo, um mestrado. Eles vão se tornar mestre na determinada área de um conhecimento, ou seja,
um conhecimento num nível muito mais elevado de pesquisa, de preparação, e ele torna-se um mestre. Vamos imaginar este conceito em Jesus, que viveu, que vivenciou absolutamente todas as dinâmicas da vida. Por isso, podemos nos entregar à filosofia do Mestre Jesus, porque é a pessoa que, pela divindade, foi plenamente capacitada para nos transmitir, no caso da nossa palestra hoje, o que é a lei do amor. Doutor honoris causa, né? Doutor honoris causa, com propriedade, com louvor, né? PhD em amor é o Mestre Jesus. E o que a nossa doutrina espírita tem a acrescentar a respeito de Jesus como Mestre do amor? Se nós abrirmos a literatura espírita, por exemplo, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos um questionamento de Allan Kardec interessante, porque os questionamentos que compõem o livro, eles abrem bastante o nosso interesse também igualmente questionador para entendermos as dinâmicas da vida. E Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Nós sabemos que antes de Jesus, vários personagens iluminados passaram pelo planeta. Podemos citar, por exemplo, Sócrates, Platão, que possuem uma importância na filosofia fundamental, preparando até mesmo o caminho para a chegada dos ideais do Espiritismo. Mas Kardec não queria saber desses ilustres, não. Ele queria saber, dentre todas as pessoas que já passaram por aqui, quem reunia essa condição fundamental que era ser guia e ser modelo. E os espíritos respondem categoricamente, de uma forma rápida e resumida. Eles disseram assim: Jesus. Jesus, então, é o guia, o modelo espiritual para que venhamos tê-lo como um espelho, para validarmos a nossa vida diante da filosofia que ele nos apresentou, que é um modelo de vida que abrange não apenas as questões espirituais, mas também as questões de relacionamento, de uma forma geral e plena. Convivência consigo, com o outro e com o planeta. E quando nós compreendemos que Jesus, na filosofia espírita, é o guia e é o modelo, isso faz com que a nossa responsabilidade por este conhecimento, ela torne-se maior. Ou seja, a espiritualidade espera que, uma vez compreendendo quem é Jesus e o alcance do seu amor, que o nosso comprometimento cresça gradualmente. Podemos então dizer que, na nossa visão via Espiritismo, a nossa responsabilidade é muito maior. E por que eu digo isso? Porque não basta apenas crer ou o famoso aceitar Jesus. Se fosse assim, seria muito fácil. Eu digo e declaro publicamente que aceitei Jesus, eu levantei a minha mão e não há um chamado verdadeiro da consciência no sentido de buscar uma mudança integral. Ao contrário, amar Jesus e aprender a amar, eu falo isso para mim, o Ander, tá? É continuamente se esforçar para viver os seus ensinamentos. Há uma grande diferença entre dogma religioso, ideias, conceitos prontos da caixinha da religião, para a liberdade transcendente do Evangelho. O que é transcender? Transcender é ir além, é ultrapassar limites, sejam eles quais forem. Crer em Jesus e se deixar absorver por essa energia do amor nas palavras de Cristo é transcender tudo o que nós aprendemos nas nossas origens religiosas sobre quem é Jesus e qual é o alcance do seu amor que nos ensina também a amar. E por que eu digo esforço? Porque Jesus, como mestre, como PhD aprovado
na arte de amar, ele sabe que neste atual nível de consciência que eu e você estamos, porque nós estamos num planeta ainda de expiações e de provas, e põe prova nisso no nosso dia a dia, na nossa existência, na nossa caminhada. Ele sabe que nesse momento da nossa encarnação ainda precisamos lutar, mas lutar muito, mas muito, para conseguirmos entender e nos iluminar dentre todas as questões espirituais do que realmente é estender a mão e amar simplesmente por amar. Por isso que ele sabe que a reforma interior, a reforma íntima que chamamos, a luta, a perseverança, a busca, o mudar-se de dentro para fora é fundamental nesse momento, ainda que vivemos provas e expiações, para que venhamos a lapidar o nosso espírito, nos purificar, nos preparando um dia, quando voltarmos para o plano espiritual, mais uma bagagenzinha positiva levando para retornarmos no tempo de Deus, melhores do que nesse momento em que nós aqui estamos. Por quê? Porque só atingiremos a plenitude da evolução, nós estamos aqui, nós só chegaremos aqui na sintonia máxima, que é a sintonia do amor, na vibração do amor, quando nós formos nos depurando, melhorando, a cada dia, a cada momento, a cada reencarnação, nos preparando para chegarmos aqui, que é o plano da divindade, para toda pessoa, chegarmos no top, no máximo do amor de Deus para a nossa vida. E aí eu lembro de uma passagem que você também se lembra certamente, que inclusive tem numa música, que eu esqueci o nome do grupo agora, mas quem lembrar pode me falar. A expressão do amor na visão de Paulo de Tarso, apóstolo. E para quem de vez em quando passeia em Bíblia, está lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 13. Ouça mesmo com carinho esse texto, porque ele é muito bonito, gente, embora eu tenha certeza que você já conheça. Olha Paulo, o apóstolo, expressando a sua visão sobre o que é o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uau! Não é bonito? Paulo utiliza uma linguagem para tentar expressar o que ele compreendia como amor. O sino, que faz muito barulho, mas sem sentimento, do que adiantaria apenas aquele barulho? Já viram o ditado que lata vazia só faz barulho? Você dá um chute numa lata vazia, vai fazer um barulhão, mas nada de concreto e que modifique. É importante as doações, o ato da caridade física, com plena certeza. Mas ele fala sobre o sentimento que deve estar em tudo o que nós fizermos. Então ele usa essas linguagens figuradas aqui para tentar expressar o que é o amor, e nós não podemos esquecer de um detalhe. Numa época em que ele estava sujeito a pagar com a própria vida, assim como realmente pagou, de perseguidor dos primeiros cristãos, agora perseguido, porque deixou-se entranhar pelo amor do Cristo em sua caminhada lá na estrada de Damasco, quando ele tem aquela êxtase espiritual, e ali o Cristo se revela interiormente a ele, e ele então passa a sentir o que é verdadeiramente ser amado de Deus. Isso não tem preço quando essa consciência nos domina por completo,
no plano físico, no nosso plano emocional e no plano espiritual. Com isso, nós entendemos uma das grandes verdades do Evangelho, que é um dos nossos pilares, que fora da caridade não há salvação. A salvação é um contexto muito amplo, não é? Cada corrente cristã define a salvação de uma maneira. É teologia, respeitamos a todos, mas no Espiritismo nós somos chamados a interiorizar essa questão de uma forma mais intensa. E nós então aprendemos que fora da caridade não há salvação. Nós encontramos uma definição desse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, lá no item 10, que eu vou ler para você. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima, que é uma ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Ou seja, quando começamos a desenvolver o ideal do amor, ele traz uma modificação a tal ponto que o nosso próprio campo vibratório começa a demonstrar essa energia. Então, a auréola, né? Perfume de caridade que espalha em torno de si, os nossos campos vibratórios, né? Não somos formados apenas por um corpo físico, né? Mas existem outras camadas que não enxergamos aqui assim tão facilmente, mas que compõem o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, carregado de energia. Você pensa bem, quando nós não estamos amando e odiando, o que o nosso campo vibratório está emitindo? Pensa bem. Agora, pensa bem quando nós estamos amando ou aprendendo a amar, quando estamos sendo benevolentes. Uma energia diferente nos modifica. Nós começamos a perceber isso, nós sabemos que é o amor. Porque ultrapassa a nossa capacidade humana aqui diante das situações que nos provam, porque o nosso comportamento, humanamente falando, seria totalmente diferente. Então, o nosso campo vibratório começa a se ampliar. E nós começamos a exalar, abre aspas, esse perfume, essa energia maravilhosa que sai do nosso ser e alcança os ambientes e outras pessoas. Então, você imagina numa reunião como essa aqui hoje, se todos estivermos conectados num único pensamento e numa única energia, formando uma egrégora, por exemplo, o quanto nós vamos receber e expandir luz ao nosso redor. Então, o Espiritismo traz isso de uma forma muito mais clara. Você sabe por quê? Porque se fosse apenas dizer Jesus é amor, beleza. Se fosse apenas dizer eu amo Jesus, show de bola. Agora, vivenciar essa prática, que é transcendente, ou seja, além de tudo que a gente já vivenciou até agora, gente, seja sincero, é um desafio diário. Não existem super espirituais, eu não sou, estou no caminho. Mas como eu tenho que me esforçar no dia a dia para amar? Em coisas corriqueiras e bobas, que testam a minha fé, que testam a minha paciência, que testam o meu dia a dia. E é aí que eu encontro a oportunidade de subir nesse degrau, até chegar no máximo planejado pela divindade, no quesito lei de amor. Então, a nossa aura, o nosso corpo espiritual, ele pode expandir, sim, luz e energia, no bem. Quando nós falamos, Jesus, me ajuda diante desse desafio. Nas coisas mais corriqueiras dentro da nossa casa, Jesus me ajuda a suportar. Jesus me ilumina hoje no meu emprego para eu não agarrar na garganta dessa pessoa.
Simples assim, mas é, gente, na prática. Jesus, me desculpe a expressão aqui, é todo mundo adulto, eu posso falar, para eu não dar na cara desse camarada, me ajude a amar. Quem aqui é espiritual 100% do dia? Caraca, ninguém? Clélia. Não Eu estava achando que todo mundo era super mim. espiritual. Brincadeira, gente. Porque não é. Sabe aquela derrapada que a gente dá e o nosso mentor espiritual chega e fala: opa, Wander. Não é assim. Não é assim que a banda toca. E aí a sua consciência, que não é só você, mas os seus amigos espirituais que estão ali, começa a te ajudar. Epa, deu um deslize. Vou voltar atrás. Vou tentar consertar. E aí a gente vai aprendendo e se deixando inundar desse amor, dessa presença que inexplicavelmente, para muitos, nos ajuda diante de todos os desafios, até mesmo esse exemplo que eu aqui usei brincando, no nosso dia a dia. E é assim que nós vamos aprendendo e melhorando na nossa caminhada. Jesus, então, ele expandiu a verdadeira caridade. Sabe por quê? Porque caridade, ela é amor em ação. Ela é amor em ação através dos sentimentos do interior, amor em ação através do socorro prático a quem precisa, ou seja, um leque de oportunidade de aprender o que é amar. Amor em ação. Caridade, ela é a expressão máxima do amor incondicional. Em Jesus, o amor, ele é incondicional. Esse amor é o amor que se doa, é o amor que não exige nada em troca, é o amor que se oferece, é o amor, entre todas as definições que tem da palavra amor em grego, é o ágape, é o amor que se dá, é o amor que se oferece sem esperar nada em troca. Quando Cristo aceitou a missão de vir à Terra, e na sua mediunidade já percebendo, sabendo, um momento como esse que nós estamos aqui hoje, nessa data e nesse horário, ele já tinha o olhar dele de amor para mim e para você. Embora talvez você não sinta o amor de Jesus por tua vida, mas ele te ama, assim como ele me ama. Desde a eternidade, porque somos eternos. Hoje nós já estaríamos aqui e abraçados pelo amor de Jesus que nos acolhe a cada momento. Caridade é deixar-se entranhar totalmente, todo ser, corpo, alma, as emoções, os sentimentos, pelo mais sentimento que é capaz de mudar o curso da nossa história aqui encarnado e quando retornarmos ao plano espiritual, que é o amor. E nisso podemos afirmar com toda convicção que Jesus foi mestre. Ou seja, o confronto entre o ego constante de colocá-lo no seu nível de equilíbrio e a verdade do amor de Jesus através do que nos compartilha o Evangelho. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? Ele não queria saber como as pessoas da época compreendiam o conceito de caridade, mas como Jesus, já que ele era guia e modelo, compreendia. E os Espíritos falam três palavrinhas aqui bastante complicadas para a nossa reflexão: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que no dia a dia nós temos a oportunidade de vivenciarmos na prática o desafio do aprendizado do amor. Então, ser benevolente, ser indulgente, suportar o outro nas suas dificuldades e limitações e perdoar, são desafios que lapidam o amor a cada dia. E quando nos deixamos vivenciar essas verdades, nós sentimos que o nosso espírito está sendo melhorado, porque nós sentimos isso. O que era difícil ontem no sentido do relacionamento, hoje já não é. Fruto de quê? Da experiência diária em ser benevolente, em ser indulgente e perdoar sempre as pequeninas faltas, falhas
desde as maiores que nos afetaram naquele dia. O objetivo, então, de Jesus, meu irmão e minha irmã, é a nossa transformação integral através do amor. Ouça bem, transformação através da religião é uma transformação ilusória, totalmente ilusória, apenas a religião. A transformação via o amor, ele realmente é a condição essencial para o nosso amadurecimento. E por isso, nós temos uma passagem que eu também quero compartilhar com você, que diz assim: conhecendo cada pessoa que dele se acercava, estava próximo dele, conhecendo o insondável do coração e da mente, para a transformação interior, Jesus conseguia oferecer combustível que se deveria operar uma mudança. E quando essa não ocorria, assim mesmo ele estimulava o seu prosseguimento, pois que um dia ele sabia que seria alcançado. O amor transforma, a caridade transforma, a paciência transforma, a benevolência transforma. É difícil? É, mas é simples. Está no nosso alcance. Se não estivesse no nosso alcance, nós não estaríamos hoje, por exemplo, compartilhando essa condição essencial de melhorarmos o nosso grupo, melhorarmos o nosso comportamento, melhorarmos a nossa família, melhorarmos o nosso emprego, porque tudo passa através das relações sociais, via o amor. Então Jesus semeava, jogava sementes, mas não desistia de ninguém, porque ele sabia que cada um estava no nível de caminhada evolutiva. Cada um teria o seu momento adequado para que essa semente fosse, então, germinada e crescesse na experiência. Por isso que, quando nós estamos aqui reunidos, e abraçando e acolhendo a todos e sendo acolhidos, não importa em que momento você está da sua caminhada. O que importa é que Cristo conhece a tua caminhada, o seu mentor, o seu espírito guia conhece a tua caminhada, está ali bem perto de você e de mim também, e nos amando, para que no momento aquela grande flor que foi semeada na nossa alma, no nosso sentimento, ela venha desabrochar e venhamos a falar assim: realmente algo novo está acontecendo na minha vida, algo diferente está acontecendo em mim, eu não sei o que é. É o amor de Jesus que está expandindo, e quando eu começo a sentir esse amor, eu passo também a amar até mesmo aquela pessoa que eu jamais esperaria amar, porque é assim que Deus faz em nos conduzir. Nós aprendemos então com Jesus através do exemplo. Quantos exemplos o Evangelho nos apresenta? Se a gente for tirar o resto aqui do momento de palestra para falar do exemplo de Jesus em amar, a gente vai entrar aqui madrugada dentro. Jesus era mestre em amar, porque Jesus captava, através da sua mediunidade, exatamente a condição espiritual de cada pessoa que se colocava no seu caminho. Nós podemos citar, por exemplo, aquela linda experiência de Jesus com uma mulher samaritana no poço. Pensem bem, os judeus, na sua religião, se achavam melhor do que os samaritanos. Eles se achavam os escolhidos, os super espirituais. Então eles não falavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo que eles consideravam impuros. Tradicionalmente, em todo aquele machismo da época, um homem não falaria com uma mulher em público jamais. E eis que Jesus encontra uma mulher no poço para tirar água. Uma mulher falada na sociedade que ela fazia parte por causa da sua conduta, uma mulher que pela condição de ser mulher já era explorada, uma mulher que estava no poço buscando água para os seus afazeres diários. E aí ela se surpreende com um homem vindo falar com ela, numa época que não podia. E Jesus ali começa a conversar, fala com ela: olha, se você soubesse quem está te oferecendo a água viva, você jamais voltaria nesse poço. E ela, talvez ironizando, fala: me dá então essa água para eu não ter que voltar mais aqui.
E Jesus, através da mediunidade, começa a revelar a vida daquela mulher. E aí ela, opa, caramba, ele está falando a minha vida inteira. E ele fala a vida dela toda, sem conhecê-la pessoalmente. E ela corre para a vila onde ela morava e conta, olha, encontrei um camarada que falou tudo da minha vida. E vão querer então conhecer quem é essa pessoa que na sua mediunidade plena, total e expansiva, estava ali falando sobre a vida daquela mulher. Um amor inclusivo, um amor que simplesmente acolheu, um amor que não olhou a condição social daquela mulher, não, simplesmente abençoou. Quando Jesus multiplica os pães, porque ele não queria apenas compartilhar as verdades espirituais, mas queria saciar também a fome. E ele então multiplica os pães, os peixes, para matar a fome física, para que tivessem condições de se alimentar espiritualmente. Quando Jesus, perante Pilatos, recebendo aquela coroa de espinhos no caminho, quando ele vai em direção ao Gólgota, e ele começa a sofrer o escárnio, pessoas cuspindo nele, e ele se mantém o tempo inteiro sóbrio e simplesmente amando. Quando ele decide se hospedar na casa de Zaqueu, sabe quem era Zaqueu nessa história? Odiado pelos judeus, detestado, porque ele era cobrador de impostos. E ele era bem baixinho. Aí ele ficou sabendo que um tal de Jesus ia passar, e pela curiosidade, ele queria saber quem era, ele falou, vou subir nessa árvore aqui, porque eu não vou conseguir ver, que é todo mundo mais alto do que eu, vou ficar ali tentando pular, Jesus vai passar, eu não vou ver quem é Jesus. Aí ele sobe na árvore. Mas ele não sabia que através da mediunidade de Jesus, Jesus já estaria prontinho, preparado para parar aonde? Debaixo da árvore onde estava Zaqueu. Aí ele pega, olha para Zaqueu, Zaqueu se surpreende, óbvio, e fala, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou lanchar na tua casa. E ele vai para a casa de Zaqueu e todo mundo volta. Todo mundo abismado, caramba, ele entrou na casa de um pecador, cobrador de imposto, ladrão. Aí, a expansão do amor de Jesus dentro daquela casa foi tão grande, mas tão grande, que a receptividade daquele espírito, Zaqueu, fez com que ele dissesse assim, olha, eu estou muito feliz, mas tão feliz que se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus espelha a sua satisfação e fala, hoje chegou salvação nessa casa. Ou seja, hoje o amor alcançou esta casa, fruto do amor acolhedor de Jesus. No cemitério existia um homem possesso de vários espíritos obsessores, muitos, e ninguém conseguia nem acorrentar esse homem. E quando Jesus passa por ali, fica sabendo, vai lá do cemitério, com uma só palavra, sem grande estardalhaço, faz todo o processo de desobsessão instantaneamente, pela mediunidade plena dele, e os espíritos falam assim, posso entrar naqueles porcos ali? Aí ele fala, vai, pode entrar. E a manada de porcos vai pelo despenhadeiro e se joga no mar. Deu um prejuízo enorme para o dono dos porcos, né? E aquele homem ficou simplesmente curado da alma, curado do espírito, curado do seu corpo. Sabe como se chama isso? Amor. Isso não está registrado nos evangelhos para nos animar, não. Isso está nos evangelhos para que tenhamos a fé suficiente de trazer essa realidade para a minha vida e para a tua vida. Desde que eu me esforce um pouquinho, mas um pouquinho que seja no meu dia a dia, para que eu sinta a expansão dessa energia em mim. E para nós encerrarmos, eu não vou ler, mas só lembrar que a lei do amor é o sentimento máximo por excelência do caminho da evolução. A gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8. Eu vou falar uma coisa muito séria para você, minha opinião, eu respeito toda opinião contrária. Se nós não aprendermos a amar na nossa caminhada diária, eu falo isso para mim, tá? Porque eu luto.
nós seremos como o metal que soa e como o sino que retine. Nós só faremos e faremos e nada faremos na prática. Porque o que vai nos mover é a busca incessante do amor. Nós vamos reencarnar muitas e muitas vezes aqui apenas pelo quesito aprender a amar. Como foi o dever de casa do Anderson? Não foi muito bom? Volta. Aí eu voltei de novo. Como foi? Melhorou um pouquinho, mas tem que chegar em 80, tirou 55. Volta. E agora está melhorando, agora ele chegou nos 60. Por quê, irmãos? Se nós quisermos um mundo de regeneração, como nós ouvimos e escutamos, se nós quisermos um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo que não tenha a hipocrisia da religião, um mundo economicamente mais satisfatório, um mundo politicamente mais satisfatório, onde sejamos chamados a fazer a nossa parte, nós temos que aprender a lutar contra o nosso egoísmo e aprender a amar. Se eu tenho um problema dentro da minha casa de relacionamento, não adianta apenas eu vir receber o passe, passar pela consulta com o vovô e com a vovó, porque as entidades vão me falar que eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que amar, eu tenho que lutar contra esse sentimento que azeda a minha alma todo dia. Quando criticam o meu centro espírita, quando falam mal do centro espírita que eu vou, quando a visão das pessoas estão presas no dogmatismo e na religião, eu tenho que ter uma dose extra de amor, porque senão eu não evoluo. E se for para continuar da mesma maneira, eu fico na minha, sabendo que um dia eu vou desencarnar. Então é para desanimar você? Não, pelo amor de Deus, é para animar você a lutar. Você não precisa de faculdade para isso, não. Você não precisa saber ler. Você precisa de ter o coração aberto e os seus sentimentos. Amando, falando, Jesus, hoje eu derrapei, mas que o meu guia espiritual me ajude a levantar, que o meu guia espiritual me ajude a caminhar, que o meu guia espiritual me ajude a prosseguir na caminhada quando eu desejar parar, chutar o balde, largar tudo, não saber mais nada de espiritualidade, querer, sabe, só ficar todo dia levantando com aquele pensamento que traz uma forma. Eu levanto magoado, deito magoado, levanto magoado, deito magoado, e a intensidade desse sentimento que vai corroendo o interior só vai aumentando, até que chega uma hora que eu não aguento mais. Então, o chamado dos espíritos aqui essa noite é: bebam de toda a água que a nossa casa aqui oferecer. Bebam do passe. Bebam da água magnetizada, fluidificada, sim. Bebam das consultas com as entidades do bem que trabalham aqui. Bebam. Mas sabe quando você vai sentir a sua aura expandindo? Quando você e eu nos vencermos, lutarmos, elevarmos o nosso pensamento ao Cristo e falarmos assim: hoje eu consegui um pouquinho, mas consegui. E você vai ver, assim como eu também vejo, que nós vamos melhorando dia a dia, de pouquinho em pouquinho, fazendo com que a nossa caminhada aqui seja a melhor possível, né? Fazendo com que esse momento aqui, por exemplo, se transforme numa reunião de somatórios de pensamentos do bem. Poxa, quase não conheço nada da doutrina espírita, quase não leio nada da doutrina espírita, não tem problema nenhum. Só um requisito básico: abrir a alma, se deixar-se encher por essa presença transformadora do Evangelho. Se não tiver essa transformação, seremos apenas mais uma religião sem grande efeito. Quer fazer o efeito transformador? Vamos nos deixar inundar pelo amor do Cristo. Se você entrou aqui hoje com a sua vida arrasada, lembra que eu falei lá no início que às vezes a gente tem que orar para não agarrar no pescoço de alguém? Então eu, por exemplo, sou muito sanguíneo, não parece, mas eu sou. E quando eu vejo, já fiz, e quando eu vejo, já falei. Mas eu tenho tido uma boa ajuda do meu guia espiritual, é sério. Essa semana mesmo, eu comecei falando uma coisa que não deveria ter falado. Eu falei. Mas aí eu comecei a ser meio durão comigo mesmo, mas eu estou certo.
mas eu tenho certeza que foi o meu guia espiritual. Eu tenho uma maneira de reconhecer, tipo assim, não estava não. Até estava, mas foi desnecessário. Aí eu dei uma ajustada com a pessoa, da qual eu falei bem atravessado, e ficou tudo bem, mas ali nasceria um problema muito maior no outro coração, talvez eu fosse até esquecer depois. Foi feito na hora certa. Sabe como é isso? Socorro espiritual. Aqui agora, existem espíritos de luz, existem entidades fortíssimas. Dependendo do seu nível de mediunidade, você pode até vê-los. Ou dependendo também senti-los. Está cercado. E eu não estou falando isso aqui para ficar, causar um arrepio, não. Para mim é super natural. Só que ali fora e aqui em cima, existem outros tantos das sombras não interessados no que nós estamos falando aqui, e alguns de vocês não interessados no que você vai receber aqui no cálice. Segredo de experiência. Conecte o seu pensamento com Jesus. Comece a domar aquele eu que quase tira do sério sempre, para que essa galera lá das trevas não venha absorver as energias que deveriam ser boas, mas não são, nesses momentos. Nós os alimentamos. E aí a gente, ao invés de subir na vibração do amor, a gente fica sempre ali vivenciando e experimentando aqueles problemas. Creia, você não precisa ver nenhum espírito aqui para saber que eles estão, mas eles estão. Quando você receber o passe aqui hoje, pede a Jesus para você amar. Eu vou pedir isso também, eu vou sentar ali para receber o passe. Fala, Jesus, eu quero amar. Porque Jesus sabe exatamente quem eu sou e quem você é. Jesus conhece o teu temperamento. Pede a Ele para você amar. Pede mesmo, rasga o seu coração. Agora, se você sentou aqui não se sentindo amado, é hora de sentir-se amado. Porque você não pode ser abraçado por nenhum obsessor, esteja ele onde ele esteja. Você precisa ser abraçado pela luz de Jesus, nos braços do mentor espiritual que já foi, desde muito tempo, separado para cuidar de você, assim como cuida de mim. Tá bom? Que Jesus nos ajude a amar, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Eu passei muito do horário. Não, tá dentro do horário. Você foi ótimo, tá ali. Podemos ir até 10h30? Você pode ir. Se você quiser até meia-noite também, tudo bem. A gente combina aí. Eu acho que o mentor está aqui do lado. Faz uma pausa para o lanche. Não, brincadeira. Aqui, gente, brincadeiras à parte, faça do seu dia um bom dia, tá? Fala, olha, valeu a pena. Não estou sentindo nada, mas mesmo assim, Jesus, me ajude a amar. Jesus, eu não estou sentindo nada. Eu estou aqui sentado agora e o médium vai impor as mãos sobre mim, vai trabalhar o meu corpo mental, o meu corpo espiritual, mas eu não estou sentindo nada. Eu estou sentindo aqui uma vontade de sair correndo. Pode falar para ele também, que ele já sabe, ele já conhece. E receba Ninguém esconde nada energias. dele, né? É o quê? Ninguém esconde nada, né? Ninguém esconde nada. Esse é o problema quando a gente retorna, né? Aqui eu estou escondendo de você. Tá vendo como é que eu sou bonzinho? Olha que carinha de anjo que o Ander é. Super espírita, espiritualista, mais espiritualista. Só faz o bem, não pensa mal de ninguém. Amo todas as pessoas. Não quero agarrar na garganta da minha filha adolescente de maneira nenhuma, não quero fazer. E não discuto com a dona patroa. Quem dera, né? O ideal, Jesus, me ajuda. Estou brincando aqui que a coisa também não é assim. Tem dia que é uma paz maravilhosa e tem dia que não é, porque é a prova, né? É a prova, Mundo de expiações e de provas, são né? nossos desafios. Mas chegaremos lá um dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós recebemos uma comunicação espiritual e o Juliano vai ler. Meus filhos, nada está em desacordo com as leis de Deus. Tudo está e acontece como foi combinado antes de aqui voltarmos. São muitas as arestas a serem aparadas. São muitos termos do passado a serem consultados. Estamos aqui nesse planeta para renascer e ressarcir os maus tratos a que provocamos ou contribuímos para maltratar esse planeta que nos acolhe. Aqui estamos nesse momento tão conturbado, pois temos muito a resgatar.
Não devemos questionar nem acusar, e sim nos colocarmos à disposição para sermos veículos de transformação. Nada vai ultrapassar o que está acordado de passarmos. Vai chegar a hora que tudo vai fazer sentido para essa humanidade que aqui está. Não desanimem, nem percam a esperança, por mais que pareça que a escuridão é intransponível. Nunca esqueçam que a luz penetra em todos nós. Penetra também em todos os lugares, inclusive clareando as trevas. O fim pode parecer distante para vocês. Nosso tempo, espaço é um pouco diferente do de vocês. Mas a hora está chegando. Só precisamos que o maior número de pessoas vibrem na fé e no amor para poderem nos ajudar. Não deixem que o desespero e a desesperança tomem conta de seus sentimentos. Vibrem o mais alto que puderem. Não deixem se contaminar. Falta pouco. Tudo é levado ao extremo. Pois vamos ter que dar oportunidade para todos se abrirem ao amor ao próximo. Não deixaremos nesse planeta que a sua população não se disponibilize na prática do bem. Devemos intervir no momento certo. Tenham fé, por mais que nos seja difícil no momento. Mantenham-se firmes nos anos, ao passo que o nosso Pai Maior que está no comando. O bem para o seu próximo, pois podes estar interligados a que todos façam parte, como todos os elos, de uma corrente. Os que foram antes já tinham terminado sua caminhada. Ninguém foi antes da hora. Aprendam com sua energia de amor para que possamos chegar mais rápido perto de vocês. Fiquem com Deus e seu Filho Jesus, o governador deste planeta, e que muito pede clemência ao seu Pai por essa humanidade. Assinado um amigo. A nossa casa está começando a funcionar, como nós combinamos, devagar, mas dando um passo de cada vez, mas com segurança, para que todos nós possamos estar seguros aqui. E aí a gente tem atividades nos outros dias. Hoje, às 5 horas da tarde, todas as segundas-feiras, às 5 horas da tarde, nós temos um trabalho de energização, de tratamento espiritual, para aquelas pessoas que estão com problemas de saúde, ou saúde física, ou mental mesmo, emocional, qualquer desequilíbrio, tá? Na terça-feira, amanhã, temos médico também, Dr. Milton vai estar aqui, e ao mesmo tempo as nossas salas funcionam com apoio, com alguns irmãos nossos, alguns médios, trabalhando também com doação de energia. Na quarta-feira, a gente avalia através do instrumento que nós usamos, que é o pêndulo. Nós avaliamos, conversamos, batemos um papo, fazemos um atendimento fraterno e verificamos se as pessoas necessitam de um apoio a mais, que é o tratamento espiritual, que a gente chama de desobsessão, que ocorre à noite. Quinta-feira nós temos um tratamento que é ainda um tratamento limitado ainda, porque vai ser um tratamento para cura espiritual. Nós não trabalhamos, nós trabalhamos com cura física, não é esse o nosso sentido. As pessoas que têm problemas de saúde física devem procurar um médico. O nosso trabalho é com tratamento espiritual. Com certeza, quando nós curamos nosso irmão espiritualmente, às vezes se reflete no corpo físico, ele se cura também dos males, das doenças dele, tá? Mas não é, o nosso objetivo é o equilíbrio do tratamento espiritual. A sexta-feira a gente dá uma descansada por enquanto, para que a gente possa ir devagarinho tomando fôlego e tendo forças para recomeçar, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, muita paz, muito amor, e que as palavras do nosso irmão Wander
continuem aqui, no nosso ouvido aqui, né? Para que possamos colocar em prática, tá bom? Muito obrigada.